Olá pessoal, bem-vindos ao Ideais Cast especial G8 Business Club. Olha, dia 24 de fevereiro, lá no ICETEL, vai começar um novo movimento em Sobral, chamado G8 Business Club. É um clube empresarial totalmente diferente daquilo que você já viu. Foco em resultados reais, fortalecimento de parcerias e alianças de valor. Os encontros vão abordar temas como cenários e tendências estratégicas do mercado aplicado no seu negócio, enfim. Sabe quem está à frente do G8 Business Club, gente? Nada mais, nada menos do que Daniela Costa, com mais de 25 anos de atuação no mercado aqui do nosso comércio, no setor de serviço e comércio, né? Vai estar à frente do G8 Business Club. Daniela, muito boa noite. Saulo, quero agradecer sua receptividade, aqui toda a equipe do Ideias Cast, do grupo. Agradecer aqui a nossa convidada especial, que é a Josenira, que também é uma empreendedora disruptiva, né? Está no outro nível dessa interlocução com esse cliente, e não estou falando só de Sobral, é do Brasil. E é um prazer estar aqui conversando sobre ideias disruptivas que tragam novo, que entenda desse mercado competitivo, seletivo, de consumidores exigentes e que não são mais fiéis, né? Então, a gente está aqui para falar sobre isso, do novo. Isso. E ao lado da Daniela Costa, uma das maiores empresárias do Ceará. Então, muita responsabilidade, viu, gente? Josenira Martins, com seu grupo Lojas em Sobral e em Tianguá. Vai também fazer parte como membro do G8 Business Club. Daqui a pouco eu vou abrir aqui para você ver a lista dos nomes que farão parte do G8 Business Club, né, desse clube empresarial. E a Josenira está aqui presente, vai fazer parte também do clube. Gostaria de agradecer, boa noite, gostaria de agradecer o convite de estar aqui. Eu acredito muito que essa troca com a Dani, com todo o grupo, vai ser muito importante e de grande reconhecimento mesmo, tanto para a nossa região quanto para os nossos empresários. Eu acredito que é um grupo que está querendo furar bolhas, tem muito a acrescentar e tenho certeza que vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Já, porque tem movimentado muito. Quem segue no Instagram G8 Business Club, gente, G8 Business Club, já deve ter percebido que ultimamente a nossa gloriosa Daniela Costa, ela vem fazendo algumas entrevistas, ela vem já fazendo algumas conexões com grandes nomes agora do país, como o Beto Sturdas. Ela foi até Fortaleza, bateu o papo com o Beto Sturdas, não foi fácil, tenho certeza disso, e ela conseguiu já apurar ali um pouquinho do seu conglomerado, as empresas que o Beto tem em Fortaleza e seus investimentos. Então, assim, a mentalidade que a Daniela tem para trazer para Sobral, para movimentar o mercado aqui da nossa cidade, é fora de sério. Daniela, qual é que vai ser a visão e o propósito do G8 Business Club, esse novo clube empresarial em Sobral? O que a gente quer criar, né, é através de uma evolução do sistema que a gente já tem. A nossa proposta é um novo ecossistema de negócios, onde ele é pautado em escutar, interagir com grandes líderes, empreendedores, empresários, executivos, mais eminentemente do Ceará e de São Paulo, que a gente tem uma conexão mais próxima, né? Trazê-los à nossa cidade, ao nosso conforto e dividir com os nossos membros, que são também líderes consolidados. Isso funciona de uma forma extremamente rápida. A gente já fez, durante mais desses 25 anos que você colocou, vários eventos de negócios, a gente trouxe metodologia Disney, grandes palestrantes, grandes empresários, mas diante desse cenário, que é tão disruptivo e tão rápido, né? A nova economia, a economia criativa, nós temos que absorver mais rapidamente o conhecimento para estarmos tomando decisões sábias para colocar nos nossos negócios. E é esse ambiente que a gente quer consolidar aqui em Sobral. Já tem um mercado muito promissor. A nossa intenção é a interação também com empreendedores da Serra da Ibiapaba, com o Baixo Acaraú, e realizarmos negócios. A gente tem uma metodologia que nós vamos acompanhar, como eu entrei no G8 Business em fevereiro de 2026, como eu estou concluindo esse ano, porque é uma caminhada, né? Se você gostar, nos der confiança, nós estaremos juntos em 2027, quiçá com outras formas, né, outras metodologias de viagens internacionais, é o que a gente pensa, mas sempre com a curadoria voltada para resultado. E tudo isso começa através de um convite, né? Eu costumo dizer muito
Josenira, eu conto muito a história, não vou contar aqui não, vou deixar para os bastidores. Como foi que o John Lennon se apaixonou pela Yoko Ono? E tem a ver com a palavra sim. Então, a gente, na verdade, faz um convite para esse empreendedor, para esse executivo. A gente vai até a loja, até a empresa, para falar um pouquinho do clube. Né? Quando a gente identifica que essa pessoa tem um potencial, já é o seu potencial e pode crescer mais ainda. Nós estamos falando em energias, em comportamento e fazer com que a nossa cidade cresça, a região cresça e, obviamente, que os nossos negócios se consolidem. Perfeito. A Daniela falou um negócio importante, sabe? Ela consegue identificar, em cima da sua expertise, quem é que pode fazer parte ou não do G8. Tem algum critério, Dani, para fazer parte do G8? Qualquer empresário pode participar ou você acredita que precisa estar num certo nível para poder entender, compreender e fazer parte do grupo? Eu acho que o primeiro critério é gostar de pessoas. Gostar, né, de energia boa, de aprender, de estudar. Nós estamos aqui, eu acho que a nossa maior lição no mundo é estar em constante evolução. E a gente só faz isso quando, primeiro, a gente entende que nós não somos perfeitos. Segundo, a gente sabe que nós não aprendemos tudo, né, Josenira? Nós estamos aqui para estar evoluindo. E eu gosto muito de gente, né? Gosto muito de gente, de troca de energia, de troca de ideias. Eu gosto de escutar, eu gosto de falar. E esse convite, essa curadoria, são pessoas que têm mais ou menos esse perfil, que são empreendedoras, como a Josenira, que gostam de se comunicar. Inclusive, quando a gente se conheceu, ela foi disse: Dani, eu acho que você está muito mais tímida, precisa se expor mais, né? E eu gosto de observar. O que ela faz, Josenira? O que ela faz? Tu fala isso para ela simplesmente ela funda um dos maiores grupos aqui do Ceará. Pode escrever, o G8 Business Club é um dos maiores grupos de empresários do Ceará. Não se vê em qualquer lugar. Então, assim, em Fortaleza temos o Senior Club, né? Que, inclusive, o Carlos Mororó vai ser um padrinho do G8 Business Club. Ele vai estar aqui no lançamento, dia 24 de fevereiro. E aqui na nossa região norte... Inclusive, ele comentou comigo assim: Dani, faz o seguinte, tu fica com o interior do Ceará, que eu fico aqui com a capital, né? Essa nossa intenção, inclusive, quando a gente investe, né, em pré-pago, em marketing, a gente tem recebido realmente assim, indagações, vontade de conhecer melhor pessoas, empresários de Fortaleza, estão recebendo também do Piauí, e é uma grata surpresa, mas a gente quer caminhar, né, com muita assertividade aqui em Sobral e na região. Quando a gente consolidar isso, nós vamos para outros horizontes. É isso. Josenira, como é que começou a sua paixão pelos negócios? Você tem uma loja em Sobral, ela acabou de falar aqui em Serra da Biapaba, você também tem uma loja lá, né? Na verdade, eu vou começar aqui falando também, né, quando eu conheci a Dani, agora, quando houve o convite para participar. E eu fiquei muito feliz. Inclusive, a Lili foi nossa ponte, de nos apresentar, e eu acredito que nossa energia... Parece assim que a gente até já se conhecia, então é importante, eu acredito que vai ser uma troca de energia, de conhecimento, e eu fico muito feliz em participar. Realmente também escolho muito as mesas que eu quero sentar, onde elas vão realmente me agregar, e eu acredito que esse movimento, o G8, ele vai nos trazer isso e esse conhecimento. E na verdade, já respondendo aqui o nosso amigo Saulo, como eu comecei? Eu acredito que a gente tem muito, é claro que tem um dom, mas você vai se desenvolvendo com o tempo, né? Sim. Eu desde muito pequena, minha história, ela começou ainda na infância, venho de pais empreendedores, comerciantes, e ela é professora do estado, mas a gente tinha uma necessidade muito grande de viver melhor, até porque a gente realmente ouvia de uma realidade muito simples e tudo. E aí, minha mãe trabalhava numa escola do estado, supletivo, e eu vendia lá, sempre fui muito comunicativa, vendia na escola, enfim. Casei muito cedo e a necessidade de ter uma formação. Casei com 16 para ir fazer 17 anos. Então, tinha muito essa necessidade de o quê? Queria uma faculdade, mas eu sempre soube que eu ia ser empresária dentro do empreendedorismo. Poderia ter sido até uma escolha de uma faculdade que não é tarde. Enfim, direito, administração, economia. Mas eu fui para fisioterapia, que não me identifiquei nada, mas me formei. Mas eu vejo também muito como uma oportunidade. Dentro eu comecei a empreender ainda na faculdade. Eu sempre fui uma pessoa que saí muito da minha bolha, sempre muito comunicativa, criativa, focada, posso dizer também.
E aí foi nascendo a loja, ela começou no quarto da minha filha. Acho que a maioria das pessoas que conhecem a nossa história, eu acho que a gente traz uma história de muita confiança, principalmente para nossa região. E de inspiração mesmo. Hoje eu considero muito isso porque eu recebo muitas mensagens, mesmo essas trocas que eu acho que dá, por a gente dividir, inclusive que eu digo, Dani, divide mais da tua vida nas redes sociais, porque é importante. Claro que a gente vai filtrar o que a gente quer levar, né? Mas assim, a internet, ela veio realmente de uma forma muito positiva na minha vida. Então eu comecei num lugar que não era nada estratégico, mas era o que eu tinha. E eu acredito também muito o quê? Que você não precisa ter o cenário perfeito para começar. Você só precisa ter a vontade de querer começar, né? E de querer mudar. E aí começou no quarto da Sofia, e as pessoas parecem que ainda hoje é como se viram toda a transição familiar. A loja, eu considero que ela não é apenas uma empresa, ela é uma empresa familiar que os clientes têm essa relação, né? E aí começou, de repente a gente já aumentou. De repente eu precisei, eu morava próximo à minha loja, junto praticamente, então eu comprei o prédio da loja, que também foi um grande marco para mim. E comecei a construir na época da pandemia, né? Antes da pandemia a gente já estava nessa construção e nessa caminhada a gente já então você começou em 2020. Eu comecei a loja? Sim. Não, muito antes. Isso a 2008. 2008. A loja. Isso. Na verdade, isso. Sim. Na verdade, o que acontece? A parte da estrutura, de todo esse rebrand mesmo, de marca e tudo, aconteceu antes da pandemia na reforma de um prédio, digamos assim. Mas esses movimentos de internet, a expansão para uma loja em Tianguá, também já temos 8 anos em Tianguá, né? Somos bem consolidados lá. Temos uma história muito bacana. Hoje eu tenho uma irmã que ela fica também comigo na loja de Tianguá, até para esse acompanhamento. E desde o ano passado a gente vem em uma crescente considerável em e-commerce, né? Eu sentia a necessidade, Brasil todo. Na verdade, a gente sempre enviou para o Brasil todo, mas a gente precisava migrar para uma plataforma que nos desse mais autonomia, nos desse mesmo mais escala, né? Porque chega um tempo que é como se, por exemplo, a gente não tivesse mais tanto quanto crescer no físico, por mais que a gente saiba que a gente sempre tem. Mas chega um período que vai numa margem mais ali apertada de clientes. Então, a gente tinha essa demanda de pedidos, de necessidade mesmo do e-commerce, e é o que a gente está focando muito mesmo hoje. E o que você atribui o sucesso das lojas? É a Joseneira? Olha... É a marca JM Collection? Isso. É o luxo? É a tua postura? É a tua comunicação? É a vontade? A gente falou muito de vontade. Eu diria assim que seria tudo, né? Eu acredito que tem um toque de tudo dentro, mas eu acredito que determinação. Eu sou uma pessoa muito determinada. Quem me acompanha É verdade? Vamos perguntar aqui nos bastidores, é verdade? Com toda certeza. Com certeza, né? Ela falou aqui nos bastidores que o dia dela começa às 5 da manhã. Quem segue a Joseneira vê lá que ela é muito disciplinada, né? Porque eu queria muito fazer igual a ela, 5 da manhã já começar a malhar. Mas eu durmo tarde, Joseneira. Né? Eu também durmo tarde, né? Não dê desculpa para o que você não pode, né? Mas assim, eu acredito que isso e a vontade de escrever a sua própria história, né? Então tem muito dessa vontade mesmo. Por eu ter casado muito cedo, então eu queria escrever a minha história mesmo de independência. E eu tracei, e eu considero que é um caminho bem consolidado, estável e de muito crescimento ainda. Não tenho dúvidas. A gente vê, assim, é claro, é nítido quando a gente vê assim, um empreendedor nato, porque é algo dentro que é inerente, né? Então, assim, você está no deserto, você está caminhando com R$1, mas você sabe que daqui a um ano você tem um shopping. É mais ou menos assim, e eu conheço muitas mulheres empreendedoras aqui de Sobral que fizeram a sua história através dessa certeza, né? Eu não vim aqui para passar em branco. Eu acho que a gente tem uma vida que é relativamente curta, onde a gente tem que ser feliz, ser produtiva, se sentir bem-sucedida, ter conhecimento. E eu louvo muito quando você fala que você ainda se cuida muito, né? Nesse quesito, eu sou uma pessoa que eu durmo pouco. Eu gosto muito de consumir leitura de madrugada, né? E também não é fácil. Eu digo muito para as minhas amigas que vão para
para malhação, você disse, gente, eu admiro, mas eu não sou padeiro. Eu não tenho essa condição física, eu topo Olha, tudo, mas né? se eu não Mas for nesse horário, eu não consigo realmente encaixar em um outro horário. Sim. Então, assim, são escolhas que a gente tem que fazer e que, querendo ou não, vai te trazer bons resultados. E eu acho que a disciplina num todo... Agora sim, eu tô um pouco mais ausente da leitura. Eu tento também encaixar, pelo menos ali, quando eu termino o meu dia, 1 horinha. Gosto muito sobre empreendedorismo, de leituras, né? Enfim... Mas o que acontece? Eu tô achando que eu e a Dani estamos trocando. Uma tá indo, temos que dosar, né? Uma a outra, se inspirar e fazer um grupo da leitura. Né? Aí eu chamo ela para um grupo de corrida. Pronto. A gente vai fazendo movimentos que, né? E a gente fez esses movimentos anteriormente. A primeira corrida da mulher, a gente fez na época com, inclusive, Marcos Araújo, da revista Alternativa, foi super bacana. Eu acho que eu cheguei a patrocinar assim, uns 4 anos consecutivos. Mas você vai mergulhando em estudo, em viagem, e às vezes você também vai se deixando em último lugar do que é algo que é muito importante. E a rotina te consome mesmo. Né? A rotina de um todo, eu falo muito que são tantas coisas pra gente fazer que a gente tem que escolher muito o que é que realmente vale a pena a gente gastar a nossa energia. O livro Essencialismo, ele fala muito sobre isso mesmo. Porque às vezes você joga sua energia numa coisa que ela não vai te agregar. Ela não vai, né, te trazer nada. Então, hoje eu estou muito focada em o quê? Isso aqui realmente é importante? Isso daqui vai valer a pena eu gastar minha energia nesse projeto? Vai me agregar? Eu vou sair dessa mesa tendo um conhecimento a mais? Então, hoje eu tento fazer essas escolhas com mais intencionalidade. Perfeito. Como é que você soube da chegada do G8 Business? Né? A gente, nas últimas semanas, tem visto, né, no Instagram do G8 que alguns nomes fortes aqui de Sobral que fazem a diferença, grandes líderes, né? Grandes empresários, grandes executivos, né? Como a Márcia Júlia, Thiago Lopes, a Adriana Góes, né? Da Actus, o Fábio Nascimento, o Bruno da Facite, o Cezinha Macedo, o Salvo da Ideais, o Alan do Áureo Contabilidade, né? O casal querido lá do Macários, enfim, inclusive a Josenira. Então, assim, como é que é a sua percepção com a chegada do G8 aqui? Só reforçando, né, que a lista está desatualizada, viu? Só para a gente dizer, porque tem gente entrando em contato e a gente está colocando de acordo com a sequência de quem entrou, né? Bem observado. Olha, Saulo, inclusive, eu avaliando, junto com vocês aqui, né, a lista aqui que ainda não está atualizada, e são pessoas que têm um movimento muito jovem. Sim. São pessoas que têm, eu vi aí o Érico Parente, que é uma pessoa super ativa, o Thiago, tem uma troca assim incrível com o Thiago. Tô falando de pessoas que realmente eu já conheço, a Juliana, o Isaías. Então, assim, a gente percebe que são pessoas que estão trazendo um olhar mais moderno, um olhar fora da bolha. E eu acredito que é importante mesmo esses movimentos, essas trocas. E eu conheci o G8 na verdade, eu já tinha uma curiosidade de conhecer a Dani melhor, porque eu sempre via ela como mulher em alguns movimentos, mas eu não tinha proximidade, talvez pelo ciclo social, de amizade, enfim. Eu acredito que esses networks são muito importantes, porque às vezes a gente tem tanto a agregar uns aos outros, mas às vezes a rotina não consegue. Né? Então assim, por mais que eu sempre fui uma pessoa muito sociável aqui em Sobral, a Dani também, mas a gente tinha um distanciamento. E aí uma amiga me falou do projeto, eu disse, olha, e assim, eu venho me movimentando muito mais. Eu sempre fui muito da internet, como eu falei, mas hoje em movimentos mesmo de mesas, de trocas, de tirar um tempo, eu vou almoçar. Eu fico tão imersa de viver o mundo JM, né, de trazer criatividade, porque, Saulo, hoje, como você até me perguntou, não é apenas só aquela marca, vem a experiência, vem a criatividade, inclusive, assim, que estudar tem que estar em constante movimento, né? Estudar o que vai realmente lançar, não só de tendência de moda, mas de mercado, em tudo isso. Então é como se você tivesse que estar com o seu radar toda hora ligado. Aí vem do nada, você tem que aprender sobre gestão, estar ali diante, né, inclusive ao nosso time, incentivando, deixando energia ali. Aí vem tráfego pago, vem que você querendo ou não, você tem que estar presente, pelo menos que
para saber. É um novo Entender, mundo, né? né? É um novo mercado. É um novo né? mercado. A gente Inteligência artificial. Nós acabamos de falar sobre isso, né, num outro momento de encontro. Há 5 anos atrás, ninguém falava em tráfego pago, impulsionamento, né, inteligência artificial. Há 15 anos atrás, a gente não falava de redes sociais, de internet. Então, essa economia mundial que nós vivenciamos, anteriormente, ela fazia uma mudança, um ciclo de mudança, em todos os setores da economia, que nós estamos falando de indústria, comércio, serviço e agricultura, em 10 anos. Com essa nova conexão mundial e com essas inovações tecnológicas, essa economia agora ela é disruptiva, avassaladora, isso em um ano. Nós criamos uma ferramenta que se chama Pix, que foi revolucionária. E aí eu digo que poucas pessoas sabem, um cearense que criou, um engenheiro do ITA, que criou essa perspectiva de Pix, e que mudou, revolucionou a forma de pagamento em todas as transações comerciais. Então, assim, ou a gente se conecta, né? Quando a gente conversa com a Josenira, a gente já vê que ela é altamente focada e ela é meticulosa, ela vai quantificando e mensurando. Será que compensa eu sair assim? Será que dá certo? Sou. Né? Sou. Então, assim, isso é muito positivo. E eu acho que esse empreendedorismo, ele é muito nato mesmo. Acredita que, vou falar que eu sempre tomava café da manhã, antes, quando eu malhava em uma outra academia, e um homem que tinha uma barraquinha de tapioca. Eu sempre ficava contabilizando quantas tapioca ele faz. Eu sou muito quando eu faço de fazer conta, será que é rentável? Será se isso aqui dá para escalar? Então é instintivo, Será que né? vale a pena trabalhar no ramo alimentício? É. Né? Eu investi, Então, né? visão clínica. Sou bem avaliativa. Eu já chego, eu já faço uma avaliação, um radar, assim, de tudo. Mas eu acredito que isso é o empreender mesmo. E sobre a tecnologia, do jeito hoje ela tá, como você trouxe, né? Ela é avassaladora. E essa necessidade de você estar sempre atualizada é desesperador muitas vezes. Porque quando você pensa que você já chegou a algo mais moderno, que você precisa se adaptar. Porém, o mundo ele está em constante movimento, né? A Dani falou aqui sobre a atenção que a rede social nos tira nos também. tira, né? Eu falar rouba, mas melhor, nos tira. É assim, a gente só tinha um canal de comunicação tradicional há alguns anos atrás, que era televisão e rádio, né? Então, assim, hoje toda a atenção, a audiência está fragmentada. Não tem só mais TV ela é mais rádio, democrática, né? ela é até mais democrática e se tornou barata. Eu acabei de dizer aqui, nós tivemos um encontro, né, agora há pouco tempo com o Jonas, do Sobrar Online, e há 10 anos atrás, para a gente investir, por exemplo, num meio de comunicação, que eu não vou dizer o nome, né? Você pagava 1 minuto num grande jornal, né, de TV, no café da manhã. Era uma fortuna, era 50 mil reais. E hoje você tem, praticamente gratuito, se você soubesse comunicar, se postar, né, vender seu negócio, vender sua trajetória aqui nas redes sociais. E Dani, eu acredito também que tem muito essa nova possibilidade, desse novo olhar. É muito mais fácil de você empreender, porque você não precisa, antes, para você ter uma loja, você precisava de uma luva, de um ponto muito estratégico, então já começava com um investimento muito alto. Então hoje a vontade de você querer e você fazer, eu acho que se tornou mais barata nesse sentido. Então essa autonomia, eu acho que chega a mais próxima a uma massa muito maior. E aí que você se torna um exemplo, né? A gente vê a vontade de compartilhar essa trajetória e eu acredito muito em pessoas assim, que não querem só para si. E são 2 pontos que eu queria pegar na sua fala. Primeiro, que a gente tem que ter conhecimento quando a gente entra no nível que você já está no business, no mundo dos negócios. A gente tem que entender da nova legislação tributária, que ainda é uma surpresa para 95%, né, de todo cidadão brasileiro. A gente tem que entender de marketing, tem que entender de contabilidade, tem que ficar acompanhando. Eu vejo que você usa essa métrica, né, Saulo, aqui que vocês têm uma agência. Como é importante, é como a gente vai contratar um arquiteto. O cara pode ser o melhor do mundo, mas se você não idealizou o que você quer, o projeto pode ser medíocre, né? E eu acho assim que a gente precisa entender de todo o nosso negócio. Por mais que muitos deles a gente não vá
ter um conhecimento profundamente, mas pelo menos para saber como cobrar, para saber como intervir. É importante que, por mais que eu não sou do financeiro, eu não sou da legislação tributária, porém eu preciso saber, né? Eu preciso, então, assim, ou contratar profissionais, mas que eu pelo menos saiba do que está se passando, do que eu posso passar também. Então, assim, são muitas etapas dentro do empreendedorismo que você precisa aprender e que você precisa saber, né? Então, hoje não é apenas só comprar e vender, né? Tem muita coisa por trás que também eu acho que te dá mais confiança e mais liberdade quando você entende todos os processos da sua empresa. Ótimo. Daniela, a Josiane acabou de relatar essa importância de estilos de gestão, comportamentos que ela sente falta ao enxergar em volta de alguns líderes. Como é que vai ser essas parcerias que vão mover o futuro aqui em Sobral através do G8, né? O que é que nós vamos poder vivenciar? São 11 encontros, né? 11 encontros. O primeiro começa dia 24 de fevereiro, lá no ICETEL, às 7 da noite. E como é que vai acontecer essa dinâmica? A vontade da gente criar esse clube exclusivo, ela partiu de uma escuta que a gente tem há anos com o setor empresarial. Alguns empresários estão na zona do medo, não sabem como interagir nessa nova economia. Se sentem muito sós também, se sentem muito sós. Ou na zona do conforto, não, eu tenho esse tanto de bens de imóveis e estão me dando uma renda, não está reinvestindo no negócio. Ou outros são como a Joseniro, que estão criando uma trajetória fora da curva, e aí essas pessoas são grandes comunicadoras, né? E a gente tem que lembrar que o nosso mercado não é mais meu e do meu vizinho, nós estamos falando de mundo. E quando eu vou fazer uma compra física, eu quero ter, no mínimo, uma experiência. Então, eu tenho que ser bem atendida, as peças têm que estar muito limpas, muito organizadas. Por quê? Porque nós vivenciamos um mundo hoje de facilidades, de comodidades. Tem uma geração que ela quer receber tudo em casa. E essa geração, ela não quer... Ela não quer... É algo mais precioso que nós temos, né? O tempo, né? E usar ao nosso favor, né? A gente consegue aqui hoje comprar muita coisa, mas o tempo, eu falo que hoje é um produto de luxo, você conseguir gerir o tempo, né? Então, realmente, hoje o tempo... é importante. É importante. Então, a gente leva em consideração onde é que eu vou parar meu carro, onde é que eu vou descer, como é que eu vou comprar. Então, quando eu chego nesse espaço físico, ele tem que estar perfeito. E certo? Um dos nossos diferenciais, trazendo um pouquinho para mim, para a minha realidade, é justamente a gente facilitar o tempo das nossas clientes, com estacionamento. Hoje, se você vai dentro das nossas lojas, nós temos consultores que vão te atender, e se por um acaso a roupa já ficar grande, enfim, tiver que fazer algum ajuste, a gente já consegue fazer dentro da loja. Geralmente a gente consegue entregar no mesmo dia, dependendo da nossa agenda. Então, assim, essa facilidade do tempo também fideliza muito os nossos clientes. Eu sou uma pessoa muito prática e eu ensino muito para o meu grupo ser muito prático. Porque você chega, Saulo, já realmente querendo, claro, que viver toda aquela experiência. Inclusive, a gente tem um bar dentro da loja que é o ponto alto. E ele tem sempre um lanche. Pode ser um biscoito, um café, tem dias que tem cerveja, tem dias que tem... E ele é ofertado gratuitamente para as nossas clientes. E eu percebo, e eu super entendo que hoje um dos maiores públicos que a gente tem é a região norte. É Sobral, mas assim, a região circunvizinha é muito maior. Você atende atacado? Não, só varejo. Um monte de gente se inspira em ti, com certeza. E que bom que eu passo essa confiança para as pessoas, né? Então, assim, sim, as pessoas também me cobram muito para me ter um curso, uma mentoria. É um projeto que também não para agora, até porque eu estou organizando a casa em outros olhares. E eu, como falei, jogo muito minha energia para o que eu quero nesse momento. Depois desse segundo semestre, quem sabe, é um ponto que a gente vem se desenvolvendo, mas eu preciso de um pouco mais de aprofundamento para me entregar um bom resultado. E assim, voltando sobre a experiência do cliente na nossa loja, eu percebo que muitas pessoas vão e realmente elas, no horário do almoço, eles conseguem fazer um lanche, comprar, ajeitar, então é muito prático. Às vezes eu falo assim, se eu tenho o preço do meu concorrente, ou mesmo que eu tivesse um preço um pouco a mais do meu concorrente, as pessoas nos priorizam pela facilidade e a praticidade de saberem que vai dar tudo certo. E sem contar que hoje, como a gente tem um marketing muito aquecido, passa uma segurança e uma confiança mesmo para os nossos clientes dessa compra. Então, é importante a gente estar nesses movimentos de moda,
Até para você saber assim, Dani, não, a Josenira, ela sabe, ela tá na frente desse olhar, né, de moda. Eu tenho um cuidado muito grande com os meus clientes. E sou muito sincera também. Assim, às vezes Isso é tão necessário, Josenira, porque às vezes a gente pega uma opinião de uma roupa, né? E eu estou me lembrando também assim de onde é que eu a conheci. O primeiro retorno foi da minha filha, que é cliente da Josenira faz um tempinho. Eu já tinha ido lá na loja, mas nós nunca nos encontramos, né? Que era para ser agora. Era para ser agora. Do G8. Através do G8, um novo através projeto. daí. Mas é tão importante porque anteriormente as pessoas trabalhavam o conceito de marketing, Saulo, de uma forma diferenciada. Esse sapato é 36, aí eu vou usar o marketing, eu calço 36, mas eu só tenho 35. Vai o que tem, entendeu? Então é tipo assim, como se eu tivesse... tivesse uma opção? Não, é como se eu tivesse botando uma caixa bonita de um produto que não era tão bacana. Sim, né? sim. Não, eu vou trabalhar esse produto, esse político, através do marketing. O marketing não é isso. O marketing é a escuta, é a necessidade desse cliente. Você disse exatamente no meu estilo, eu sou um cliente muito, assim, eu não vou dizer prática, né? Prática. Eu chego só, eu quero isso e se acontecer isso. Eu comprei numa empresa tal, digamos uns brindes mais assim melhores para dar para pessoas especiais. Eu disse, eu não tenho tempo, essa loja é no shopping. Eu não tenho tempo, eu vou viajar agora, eu quero assim, assado. A minha mãe de pagamento, não, aqui esse tipo de pagamento só tem que vir aqui, tudo bem, eu só vou dizer uma coisa, eu vou chegar e eu vou pagar, eu não posso ficar um minuto nessa loja. Certíssimo. Não, assim, não resolva o meu problema. Resolva. Não é bom dessa forma, mas às vezes o que se apresenta é assim. né? Você... É a necessidade. Uma burocratização ali, um processo interno, mas eu sou muito você sincera. foi clara. E eu quero que a pessoa seja explicar. sincera comigo, porque ela vai me ganhar sempre. Né? Do mesmo jeito, essa roupa ficou bacana, essa roupa tá linda. Não, mulher, essa roupa aqui não tá bacana, não. Eu tô me sentindo minha avó. Né? Eu acho que acredito que justamente a gente tem muito esse diferencial de usar a sinceridade e realmente, até porque eu não quero um cliente só hoje. Eu preciso que ele seja um cliente constante. E para isso tem que ter uma relação de confiança, uma relação de verdade. É importante. Muitas vezes você precisa perder para depois ganhar. E aproveitando que você falou, Dani, sobre as trocas, né, de dividir. Eu sempre fui uma pessoa muito de dividir. Se você chegar e você me perguntar como é o processo, é assim, assim, assim. Eu acredito que a fonte é inesgotável, sabe? E principalmente, como você faz, só você faz. Muitas pessoas, elas, claro, que se inspiram, como a gente também, tudo. É natural, é um movimento. Mas, assim, a forma como você conduz é só sua. Isso são coisas que ninguém tira seu. É igual conhecimento. Eu falo muito que a gente escuta um ditado, eu só tenho de herança para deixar os meus filhos o estudo. A gente já viu casamento acabar, herança acabar, empresa falir, mas conhecimento ninguém tira, ninguém abre sua cabeça para dizer assim, eu vou tirar aqui o que você aprendeu. Então, é a mesma coisa da troca. Podem me tirar o que for, mas eu sempre vou entregar alguma coisa porque é muito minha, é nato, né? Então, mas a gente sente ver, viu, José? Pois eu, pelo contrário, eu adoro compartilhar, sabe? Inclusive, é uma das coisas que eu me sinto mais à vontade, prazerosa. Por exemplo, quando eu já recebi pessoas de empresas concorrentes, que eu não vejo como concorrentes, assim, de pedir para apresentar a loja inteira, de indicação. Gente, às vezes as meninas ficam assim, Josenira, eu sim, não tem problema. É boba. Muito, não é Abriu boba. demais, né? Mas assim, a colheita, ela é certa. Então... Você é muito inteligente. Né? E aí eu vejo, Daniela, que o fato da Josenira, como empresária, estar dentro do G8 vai ser muito rico. Então, assim, essa consolidação... Eu já preparada para ser mentora. Pois é. Eu já estou visualizando outras coisas. Porque é muito comum, sabe, a gente nesse segmento de moda, né, a gente vê muita luxúria, boa prestação pessoal, sabe? Mas aqui no Ideais Cash, especial G8 Business Club, a gente dá a voz para os parceiros, clientes, para empresários, né, enfim. E assim, a Dani eu já conhecia, né, já há anos, sabe, né, de outras ocasiões, eventos empresariais, de marketing, eventos. Agora, a Josenira é a primeira vez que a gente está batendo um papo aqui, sabe? Então, é muito comum no ramo de moda você ver só, né, um supérfluo, né? o produto ali sendo vendido, os provadores, enfim, sabe? Mas assim, tem uma alma por trás, sabe? Né? Enfim. Beleza em moda, ela possibilita a quem está operando, a quem está negociando, um retorno muito rápido.
né? Então, assim, ela te tira daquela zona do conforto e ela te tira, às vezes, de uma situação financeiramente muito difícil. E você vê uma mulher produzida, com uma roupa bacana, maquiada, poxa vida, a áurea dessa pessoa mudou. Então, o retorno ele é praticamente imediato. Então, quem trabalha com moda, tem energia como a Josenira, com outras pessoas que eu conheço também, elas são extremamente comunicativas e as pessoas se inspiram nela para vestir, né? E hoje, assim, a forma como você se apresenta é muito importante, mas acredito também que a moda ela está muito associada a estilo de vida, a inteligência, Sim. a qualidade de vida mesmo, de uma forma geral. Não apenas mais uma entrega de um provador, de dizer que essa roupa combina com isso. Isso não conecta mais, isso não se vende. Realmente, você precisa entender mais do que o teu cliente precisa. Então, ter toda essa entrega e ter todo esse olhar é justamente essa constante evolução que a gente precisa estar para a gente se diferenciar. E é onde a gente, como a gente fala, que a gente concorre com o mundo inteiro, né? Que a gente aí tem grandes Shein, enfim. Mas não é sobre só você comprar, você tem uma consultoria, você tem uma troca, você tem um conhecimento. E muitas pessoas, eu sou muito cuidadosa, como eu já trouxe até essa palavra para vocês, sobre a forma que eu me comporto, como a forma que eu me visto, porque eu sei que muitas pessoas realmente se inspiram e isso é uma história mesmo da JM. E eu tenho esse cuidado diariamente mesmo, de estar sempre ali nos detalhes. Às vezes, assim, eu falo muito para as meninas da loja, gente, a gente vende energia. Eu quero dentro dessa loja som, pessoas felizes, motivadas. Então a gente tem muito esse movimento interno dentro de loja também. Ô Dani, fala mais para nós sobre esse ambiente exclusivo, né, para empresários, para executivos. Dia 24 nós vamos ter a presença do Carlos Mororó, do Senior Clube. Vamos ter a presença. O Carlos Mororó é um parceiro, querido amigo. Sim. Gosto muito de contar, Josenira, a história de pessoas assim, que se superaram. Ele se formou aqui na universidade pública, né, trabalhou aqui numa grande empresa, achou que o mundo dele merecia um voo maior, foi atrás do sonho dele, já está realizando. Hoje mora em São Paulo, né, é líder. Acompanhei a história dele depois que você me falou. Pois é, hoje nós estamos falando do Senior Clube Brasil, e é o nosso grande parceiro, a gente se inspirou nele com essa vontade. Ele até tomou um susto quando eu fui propor, ele disse, mas não vem aqui para Fortaleza não, fica no estado do Ceará todo o interior, né? Ele ficou assim, não se preocupe não, porque eu sou uma pessoa parceira e sou uma pessoa... Daniela, não tinha outra gosta, pessoa, né, para estar nesse comando aqui, desse clube, viu? Pois é, né? Mas, porque pela sua vivência, pela sua competência educacional, técnica, e que você contribuiu no passado e no presente, está na CDL hoje, né, para o nosso município, sabe? E agora você está olhando para o setor privado também, os empresários, enfim, sabe? Sim, foi meu parceiro, né, da iniciativa privada de outras empresas que eu administro, como também na gestão pública, né? A gente mexia muito com a juventude, com mulheres, a própria parte de segurança. A Dani é muito dinâmica, sabe? E ela consegue transitar de uma forma leve em todos esses formatos. Porque se você observar, são formatos mais arcaicos, outros mais novos, outros com setor público, outros com setor privado, e saber transicionar dentro disso e com essa leveza é muita inteligência e é muito bacana, né? É muito... sabe? Assim, é uma dinâmica, sabe, que ela consegue se moldar, né? Mas olha, um camaleão. É necessário a gente ser assim, mas também eu acho que o quesito humildade, né? A gente tem que estar sempre reaprendendo, né? Fazendo novas conexões, ou, se necessário, recomeçar. Eu acho que eu tenho alguns exemplos na minha vida, sou isso eu também, Josenira, sou filha de empreendedores locais que eram de granja, e eles sempre me criaram com muita educação, com muito estudo, e para o mundo. Eu acho que isso é importante, quando você tem contato, sou uma pessoa, graças a Deus, também já viajei muito, mas a nossa vontade é de construir, consolidar um legado aqui. Eu acho que, por conta do Ceará ser um estado superavitário, nós estamos construindo agora aí o hub do TikTok, 200 bilhões de reais de investimento. Nós, em nível de Brasil, somos, né, o estado mais próximo da Europa, inclusive o cabeamento da internet, ela vem, ela é submarina e ela sai ali
na beira-mar, poucas pessoas sabem disso. Todo então, mundo assim, pensava que era satélite. todo Submarino. do submarino. Então, assim, nós temos uma condição privilegiada, estratégica. Nós temos as praias consideradas as mais lindas do mundo. Nossa, e a gente tem um mar maravilhoso, povo espetacular, uma educação. Então, a gente precisa reunir isso. Na parte empresarial, Sobral sempre teve esse DNA empreendedor, né? Esse DNA empreendedor. E a gente tem que estar de mãos dadas com novas inteligências com você, que se comunica muito bem, com outras inteligências do Tianguá, da Serra Grande, agora também do Baixo Acaraú, tem pessoas, tem empresários dessa parte pesqueira, né? Então, assim, aproximar os mundos, e vai ter momentos que a gente vai dizer que é difícil isso, que é difícil aquilo, mas nós estamos juntos. A nossa ideia é de fazer esse ecossistema prosperar. Quando a gente vai para São Paulo, né, Josenira? Você também vai muito para lá, a gente se sente revigorado. Poxa, eu vi um turbinada, né? Exatamente, a sensação, Dani, interrompendo um pouco a sua fala, é a sensação que eu tenho. Eu estou sempre em São Paulo, pelo menos 1 ou 2 vezes no mês. E quando eu volto de São Paulo, eu volto com energia, gente, querendo consumir, engolir, assim, uma vontade, sabe? Parece que você fura uma bolha que diz assim, eu posso ir além, eu posso, as pessoas aqui me veem de uma forma até tão grandiosa, né? Assim, hoje eu tenho realmente, já são muitos anos, então eu já tenho também, eu digo que é muito mais fácil eu ter essas relações em São Paulo do que propriamente aqui, porque eu já convivo muito lá. Aqui é muito trabalho, fazendo a máquina rodar. E lá eu consigo justamente ter momentos de mais leve, sem tanto essa correria. E quando a gente volta, a gente diz assim, gente, nós temos um potencial que a gente está deixando dinheiro na mesa, a gente está deixando... E às vezes, Saulo, um insight de uma pessoa que você está aqui conversando com ela transforma a sua vida. Ela faz com que você diga, sabe que eu não percebi isso? E há quanto tempo eu poderia ter feito isso? Às vezes o básico, às vezes o óbvio. Às vezes uma energia que ela jogou e que você, pegou. Eu sou muito atenta no que as pessoas falam, assim, principalmente quando eu estou em locais que eu sei que as pessoas são muito boas. Então eu sou muito de, observar como ele se comporta, como é o movimento, o que ele faz, o que fez para ele chegar até aí. Foi um empenho, foi uma tecnologia, foi uma inovação, foi as mesas que ele sentou? Porque a gente pode também. Às vezes a gente fica muito limitado por achar que está no interior, né? Então, e hoje a gente tem uma porta de entrada, que é a internet, muito grande. Então, a gente consegue se vender para o mundo inteiro. A internet é algo extraordinário. Avassalador, né? Refletindo muito, assim, é um meio, é um método que consegue conectar todo mundo, né? Todo o mundo, literalmente. A tecnologia da internet foi de uma austríaca, de uma mulher, e as pessoas sabem pouquíssimo sobre certas tecnologias. E ela casou com um industrial muito forte, houve a Segunda Guerra Mundial, ela veio para os Estados Unidos, se tornou atriz, mas ela era expert em matemática, e ela desenvolveu todo um sistema de comunicação. Poucas pessoas sabem disso, inclusive tem um filme. E esse sistema de comunicação ele foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, né? Porque a comunicação, você imagina, naquela época, demorava, né? Era uma outra forma em um tempo. E aquilo ali ajudava a decidir ou não quem ganhava a guerra. Então, foi uma mulher que conseguiu fazer esses cálculos matemáticos, transformar numa forma de comunicação e reverter em código. E hoje você está falando isso, e o Brasil anteriormente dizia assim, os Estados Unidos lançam a tecnologia, depois de 30 anos é que chegaram no Brasil, e agora não. Né? A gente consegue se consolidar, hoje ser o maior celeiro de agricultura do mundo, mas nós precisamos mais, né? Que as nossas empresas expandam, estejam em outras cidades, estejam em outro estado. E São Paulo, a gente tem que ter orgulho do que a gente é cearense. Sim. Se tirar o estado de São Paulo do mapa do Brasil, nós ficamos em 4º lugar, em termos assim, tem a primeira e a segunda economia pior sobre o segundo mundo, né? Mas hoje a economia do Ceará ela é mais superavitária que São Paulo. Digamos que o estado de São Paulo mais gaste do que apura, entendeu? O estado do Ceará hoje é mais potência. Então, onde é que a gente pensaria nisso, né? Então, a gente tem que ter orgulho de onde a gente está e do que a gente faz. Sim, sim. Daniela, o G8 Business Club, ele nasce dentro do seu sonho, né? Porque assim, por mais de 25 anos que ela tem de experiência, a gente sempre pode fazer mais.
E a Daniela ela vai fundar, né? Já fundou o G8 Business Club, nós vamos poder vivenciar tudo isso de 24 de fevereiro no ICETEL. Encontros com líderes, rodada de negócios, mentorias. Dia 24, Dani, vai estar lá o Carlos, né, como nós falamos. Sim. Edson Ferreira Júnior, do Grupo Cidade de Comunicação. Ele já foi diretor da FIEC, nós tivemos a oportunidade de fazer uma mesa de conversa aqui em Sobral, eu, ele, o Joaquim Cartacho, que é superintendente do SEBRAE, é um dos maiores líderes nessa parte de comunicação, entende como ninguém esse mercado. Sim, né? Vai estar conosco falando sobre exatamente essa educação corporativa, esse mundo diferenciado. A Dani Holanda, né, que é uma grande influenciadora hoje, tem um DNA muito... Então, penso se juntar, o que dá Daniela Costa? Se junta Josenira e Dani Holanda. Pois é. Uma explosão de energia, né? Indiscutivelmente. E esse povo vai estar no G8, gente, dia 24. Nitroglicerina pura, né? E a Dani acabou de lançar o marketplace dela, né? Maraponga Martin Moda tem uma pegada totalmente diferente. É um shopping voltado para o atacado, e tem uma abordagem de mercado diferenciada. O Daniel Demétrio, ele é um grande cearense, economista renomado e premiado, é dono da M7, nós estamos falando das principais bancas de investimentos na Bolsa de Valores, né? Ele é uma referência, inclusive, para o próprio mundo XP, uma das maiores que tem, vai estar conosco também, inclusive a empresa dele está completando 30 anos, ele até já me convidou para participar, se eu não me engano, acho que vai estar aqui no Ceará o próprio Guilherme Bechamol, da XP. E são líderes que entendem de mercado, de comunicação e vão estar muito próximos a gente, porque até então, para nos aproximar deles, a gente vai para evento com 500 pessoas, com 400 pessoas, e aí é um grupo resumido. Verdade, Dani, bem observado. Inclusive, foi uma das coisas que eu trouxe com a Dani, né? Essa troca quando eu falo um fácil acesso, de ter essa troca em um grupo menor, é importante, se torna mais seletivo. Isso. E a gente consegue absorver muito mais de tudo aquilo que a gente quer mesmo entregar naquele momento. E assim, Saulo, eu não gosto de utilizar assim, é o melhor, é o maior, eu não gosto dessa pretensão. Mas a nossa vontade é que a gente construa juntos, né? Você está vendo a qualidade da Josenira, o nível dela tão nova e tão já dona de si. E o que nos faz diferenciar, indiscutivelmente, de qualquer situação, é a vontade de vencer, né? Apesar, a gente vence com governo, sem governo, com pessoas, sem pessoas, mas essa energia que fica aqui dentro, que só a gente sabe com Deus, que tem momentos na vida da gente, que a gente diz vai acontecer por conta da fé, né? E é isso que a gente quer propor, né? Tem espaço para todo mundo, para outros grupos, para outras vivências, mas o G8 Business Club, como o próprio nome diz, G8 Business são infinitas possibilidades de conhecimento, conexão e negócios. Perfeito. Pessoal, foi ótimo bater esse papo com vocês, né? Dia 24 de fevereiro estaremos lá juntos no G8 Business Club. Tem muita gente, Daniela, que quer saber como participar. Pronto. Nós aí não para, né? Não tem parado, graças a Deus, mas a gente tem aqui para atendê-los, certo? Para falar um pouco sobre essa caminhada. As pessoas, às vezes, assim, a gente quer curso de 3 meses, 4 meses, e só isso não resolve mais. Por conta dessa experiência no mundo empresarial, e a nossa empresa é focada também nesse mundo dos negócios, a gente já trouxe vários líderes empresariais, grandes jornalistas para Sobral, para Fortaleza, e fica um vazio depois, né? É uma bomba, é motivacional. Muito bom ter essa infinidade aí do G8, né? Uma continuidade. Josenira, é exatamente isso, né? A gente quer uma caminhada, um momento com você, porque a gente já viu que o que dá resultado não é trazer um cara bam do Brasil, te encher de coragem na hora, e quando depois você acorda assim, e agora, como eu vou fazer? Vem com a gente que você vai saber como é que vai fazer. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Esse foi o Ideais Cast especial G8 Business Club. Vou deixar aqui as nossas queridas Daniela Costa e Josenira para finalizarem. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Obrigado, Dani, por ter aceito o convite. Também Josenira. A Daniela vai estar lá dia 24, né, abrindo o G8 Business Club. Conexões estratégicas, oportunidades reais de negócio, mentorias, experiências corporativas, arenas temáticas, jantares exclusivos, né, com a presença do Edson Ferreira, a Dani Holanda,
o Daniel Demetrio e o Carlos Mororó. Pessoal, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Grupo Ideais Mídia, Ideais Cash no YouTube. Daniela, à vontade. Muito obrigado. Agradecer a você, Saulo, pelo convite. Agradecer a Josemira, né, por ter dado também essa oportunidade, ter dito sim. Como é importante esse sim e que a gente possa construir novas conexões. E eu queria também aproveitar e agradecer a oportunidade. Eu tenho certeza que dessa mesa eu vou sair diferente, vou sair com algo a mais, e o G8 ele tem muito a agregar na nossa vida como empreendedora mesmo, e é uma troca que eu tenho certeza que a gente vai ter uma continuidade ainda por muito tempo. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Até mais.